Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Samir Karam, sou especialista em Design Thinking, Lean e metodologias ágeis e parceiro do Sebrae. Hoje estou aqui junto com o Leonardo Tristão para falar para vocês sobre Lean Canvas. Nós atuamos juntos numa consultoria de desenvolvimento de software e utilizamos essa ferramenta no dia a dia dos nossos projetos para avaliar soluções. Léo, Olá, Samir. Eu sou o Leonardo Tristão, empreendedor há 12 anos e atualmente diretor executivo de uma consultoria de tecnologia e desenvolvimento de softwares e sócio de mais de 10 empresas. Nosso dia a dia envolve novos projetos e usamos o Lean Canvas para validar nossas ideias. bom pessoal, o Lean Canvas nada mais é do que uma técnica que ajuda a validar uma ideia realmente de uma forma muito enxuta, que elimina desperdícios antes de você investir muito tempo, muito dinheiro e muito esforço no desenvolvimento, na criação de um negócio, de um novo modelo de negócio. Usando os conceitos do ágil, de pensamento enxuto, de eliminação de desperdício, justamente está aqui uma ferramenta para ajudar você a validar um novo plano de negócio antes de inserir um novo produto no mercado. Ele é inspirado no Canvas de modelo de negócio, ou Business Model Canvas, porém ele dá justamente mais ênfase para empresas, para ideias que estão ainda numa fase muito preliminar de hipótese. Por exemplo, numa nova startup ou num novo produto que a sua empresa vai desenvolver que está ainda muito desconhecido, que não está num estágio muito maduro, o Lean Canvas é a ferramenta ideal para ajudar você a construir como validar essa hipótese. E por que é importante validar essa hipótese o quanto antes, pessoal? Você pode ver aqui essa estatística do Standish Group, no Chaos Report, que atualmente mais de 60% das funcionalidades de software produzidas no mundo não são utilizadas. Isso significa que é mais importante você validar se de fato uma ideia é necessária antes de você investir tempo e dinheiro em uma nova ideia, em uma solução, em um produto que não vai ser utilizado no mercado. Como diria Peter Drucker, certamente não há nada tão inútil quanto fazer com extrema eficiência o que nunca deveria ter sido feito. Então, ao invés de se preocupar em entregar um produto, uma solução com excelência, a gente tem que se preocupar se aquele é o produto certo de fato a ser feito. A base do Lean Canvas é o Círculo Dourado, uma metodologia de Simon Sinek, que fala justamente sobre propósito. Nessa metodologia, ele deixa muito claro que empresas, organizações e pessoas de sucesso começam sempre pelo porquê, pelo seu propósito, para depois discutir e detalhar como e o que vai de fato ser feito. Então, por exemplo, se você está abrindo um novo negócio, falar do propósito, falar de por que você está abrindo aquela empresa, é algo muito mais importante, é algo primordial antes de você se preocupar de fato em qual é o serviço, qual é o produto ou detalhes técnicos de funcionalidades daquela solução que você pretende entregar para o seu cliente. A palavra-chave aqui é propósito. Vou dar um exemplo para vocês. Grandes organizações como, por exemplo, o Google, deixam muito claro que o seu propósito é organizar as informações do mundo. Com esse propósito muito claro e muito bem definido, os seus produtos e serviços podem variar. Começou com um buscador, depois foi desenvolvidos outros produtos, né, como por exemplo, e-mail, fotos, edição de vídeo, mas sempre o seu propósito central permanece o mesmo, de organizar todas as informações do mundo. E é uma empresa que deixa muito claro que utiliza essa metodologia Lean dentro dos seus negócios, pois está constantemente testando novos produtos, novos serviços, novas soluções no mercado e na recepção pelos seus clientes. E é possível, pessoal, fazer uma analogia do círculo dourado no ambiente da educação. Como que o círculo dourado se encaixa no cotidiano de sala de aula? Ao invés de a gente se preocupar primeiramente em qual vai ser o conteúdo, a gente tem que deixar muito claro, dentro de todo o sistema educacional, com gestores, alunos e professores, por que é importante estudar aquilo. Eu sou professor universitário também e sempre me procuro deixar claro em todos os meus conteúdos, em todas as aulas, qual é a importância, qual é o propósito daquele conteúdo antes de começar qualquer novo tópico. Depois definir como aquele conteúdo vai ser explorado e discutir quais são as ferramentas, quais são os canais para explorar e fazer aquele conhecimento chegar de fato ao público-alvo, para somente então a gente definir o que vai ser estudado. Então, o Golden Circle, o círculo dourado, é muito aplicável também em sala de aula. Como eu falei, pessoal, o Lean Canvas foi criado baseado no Canvas de modelo de negócio, o famoso Business Model Canvas, porém ele tem algumas diferenças. Essas diferenças são: ele introduz problema no lugar de parcerias-chave, solução no lugar de atividades-chave,
métricas-chave no local de recursos-chave e a vantagem justa no local de relacionamento. Essas mudanças elas são claras, são necessárias justamente pelo Lean Canvas se preocupar muito mais com a validação de hipóteses e de ideias de solução antes de entrar em detalhes que devem ser discutidos mais à frente dentro de uma empresa, por exemplo, em como vai ser desenvolvido, quais são suas parcerias, quais são as atividades. Então fica muito claro nessa mudança o propósito, inclusive, do Círculo Dourado, de se preocupar primeiro no porquê, para depois se preocupar no o que vai ser feito. E quais os benefícios de se utilizar o Lean Canvas? Justamente baseado nessa questão de aprender o quanto antes com o seu cliente, o Lean Canvas ele traz um benefício de evolução muito rápida para o seu negócio. Ou seja, ao invés de se preocupar em ter o produto perfeito, ele prioriza o teste e a implementação disso para o seu cliente para colher resultados o quanto antes e melhorar cada vez mais o seu produto. Vamos falar agora sobre cada um dos quadrantes do Lean Canvas, começando pelo problema. Como o próprio Círculo Dourado diz, é muito importante deixar claro aqui por que você vai desenvolver esse novo produto, esse novo projeto. E o problema, no caso, é realmente qual é o problema do seu cliente que você pretende resolver. Ele pode ser uma dor, pode ser uma oportunidade de negócio, pode ser um desafio que o seu cliente precisa cumprir e não tem ainda a solução mais eficaz e mais eficiente possível. Por isso é importante entender por que você está propondo aquilo e, na verdade, por que o seu cliente compraria o seu produto, por que para ele o seu negócio irá agregar valor. Por exemplo, ao invés de eu falar que eu vou automatizar um processo, colocar uma tecnologia nova para resolver um problema, é muito importante entender aqui qual é o benefício que aquilo vai trazer para o seu cliente. Eu vou automatizar simplesmente por automatizar? Ou eu posso automatizar para reduzir custos, reduzir tempo de processamento, reduzir possíveis fraudes no processo? Ou seja, aqui realmente é importante deixar claro o propósito do seu projeto. Clientes. Nessa parte, pessoal, nós precisamos definir quem são os nossos clientes-alvo e quem são os nossos usuários. Eu acho muito válido abordarmos os segmentos de clientes de acordo com os problemas que estamos nos propondo a resolver. Então, se você tem segmentos de clientes muito diferentes, faça um Lean Canvas para cada um deles. Em um Lean Canvas, eu também acho muito importante focar em quem serão os nossos early adopters, o que chamamos de primeiros clientes. Esses primeiros clientes nos ajudarão a validar nosso produto ou serviço, propor melhorias, servir de base para nossos testes AB e, principalmente, serão os nossos primeiros vendedores. Um exemplo que eu gosto de dar para diferenciar clientes e usuários é o caso de um professor que queira dar aulas online de reforço de matemática do 1º ao 9º ano. Esse professor tem como alvo os pais de alunos nesta faixa etária e tem como usuários os próprios alunos, pois eles quem vão consumir o serviço ofertado. Chegou a hora, pessoal, de preencher a proposta única de valor do seu produto. Essa frase é de fato o seu slogan, é aquilo que vai deixar claro para o seu cliente qual é a principal característica que diferencia a sua empresa, o seu produto, o seu negócio dos seus concorrentes. Dando um exemplo para vocês super conhecido, falamos aqui da Apple. Qual é a proposta única de valor da Apple? Será que é simplesmente entregar produtos de tecnologia? Entregar celulares, computadores, smartphones? Não. A Apple deixa muito claro aqui que a sua proposta de valor é entregar uma experiência única, maravilhosa e super simples de uso para os seus usuários a cada novo componente entregue. Essa é a sua proposta única de valor. Solução. Usualmente, quando estamos preenchendo o Lean Canvas, o que temos são hipóteses de possíveis soluções que poderemos usar para demonstrar a nossa proposta única de valor. É importante você perceber como as seções do Lean Canvas vão se complementando e dando uma forma clara para a nossa ideia. Ainda quando falamos de solução, mais importante do que já pensar em um produto ou serviço completo e definitivo, é pensarmos em um produto mínimo viável, o famoso MVP. Este produto mínimo, quando testado por nossos primeiros usuários, sempre irá fornecer informações poderosas para os próximos incrementos do produto. E assim seguimos construindo partes de nossa solução, capturando os dados e inputs dados por nossos clientes e usuários e estudando estes dados para poder construir o próximo pedaço da nossa solução.
é esse ciclo de construir, medir e aprender que, quando executado com maestria, leva à construção de soluções muito alinhadas à nossa proposta única de valor. É importante lembrar, pessoal, que o Lean Canvas é um documento vivo que vai se adaptando conforme vamos aprendendo com os testes das hipóteses levantadas. Quando falamos sobre canais, nesse momento estamos querendo dizer como de fato impactamos o seu cliente, como a sua empresa vai entregar a sua solução, vai fazer a sua solução chegar até o seu cliente. Então esses canais eles podem ser pagos, podem ser canais gratuitos, podem ser físicos ou virtuais, por exemplo, um site, um aplicativo ou uma loja. E aqui é importante, além de falar o como você vai chegar no seu cliente, também tentar entender qual canal o seu cliente prefere. Como será a sua distribuição de fluxo ao redor desses canais? Será que o seu cliente vai procurar primeiro você no mundo online, primeiro você no mundo offline? Quando falamos sobre canais, é importante entender como o seu produto está inserido na jornada do cliente, que é uma ferramenta que já utilizamos aqui no vídeo sobre Design Thinking. Ou seja, a cada ponto do relacionamento do seu cliente com o seu produto, qual é o canal que você estará presente, qual é o ponto de contato onde a sua empresa estará presente dentro do dia a dia do seu cliente. Nesta parte do Lean Canvas, temos que identificar como vamos ganhar dinheiro. A tendência natural aqui é que no início a gente disponibilize o produto ou serviço gratuitamente, sob a alegação de que o preço gera uma fricção desnecessária no início do uso do produto ou serviço. E isso é mais forte ainda, pessoal, em empresas que tenham dinheiro em caixa, que estejam capitalizadas. Porém, eu acredito que já cobrar pelo produto ou serviço desde o início alinha as expectativas com os clientes, gera clientes mais comprometidos com o produto ou serviço e clientes mais críticos. Isso inicia uma geração de fluxo de caixa, que é um motivador bem poderoso para qualquer empreendedor e já coloca à prova uma das partes mais arriscadas de qualquer negócio, que é a estratégia de precificação. Uma das estratégias é o free trial, ou o período grátis. E eu super recomendo a todos os empreendedores que eu converso sobre modelo de negócios a começar com um período de teste grátis que depois se converte em uma aquisição. Esse modelo acaba forçando uma tomada de decisão por parte do cliente e gera informações poderosas para a definição do modelo de precificação. E, apesar de precificação ser um assunto super extenso, existe uma regra que quase todos os negócios exponenciais seguem para serem lucrativos. O valor gerado por um cliente ao longo da sua vida útil dentro do seu produto ou serviço deve ser 3 vezes superior ao custo de aquisição desse cliente. Uma outra estratégia utilizada é o freemium. O freemium consiste em você ofertar parte do produto de graça e quando o usuário quer experimentar funções mais avançadas, iniciamos a cobrança. Este modelo funciona melhor para produtos que já possuem uma solução robusta para os problemas que ele se propõe a resolver. Apesar de ser uma estratégia de captação válida e muito utilizada, acabamos enfrentando alguns problemas, como baixas taxas de conversão do grátis para o pago, ciclo de validação muito longo, pois os clientes podem ficar nas funcionalidades grátis para sempre, e o principal é que os usuários grátis custam dinheiro para serem captados, e isso acaba gerando um fluxo de caixa negativo para o projeto. É isso aí, Léo. E é muito importante deixar claro também como a estrutura de custos tem que estar alinhada com as fontes de receita da sua empresa. Você precisa deixar muito claro aqui quais são seus custos fixos, quais são seus custos variáveis, o que será investimento da empresa, o que será uma despesa operacional. E esses dois quadrantes são preenchidos realmente bem par e passo, porque se você tiver uma estrutura de custos e uma fonte de receita, uma estratégia de receita desbalanceada, seu fluxo de caixa pode estar comprometido e isso pode ser o fim da sua empresa. Não necessariamente, num momento muito preliminar, você vai ter todos os detalhes de custos linha a linha do seu orçamento, mas neste momento que você está construindo o Lean Canvas, é importante entender qual é a estrutura básica de custos, ou seja, quais serão suas principais linhas de despesa e os investimentos necessários. Dentro de uma estratégia de startup, um exemplo que eu gostaria de dar aqui é como que eu posso minimizar os investimentos.
Um grande case que eu gostaria de trazer para vocês aqui é sobre o Waze. O Waze ele conseguiu crescer e ter essa escalada exponencial porque ele tem muito claro a estratégia da desmaterialização. Ou seja, ele conseguiu não necessitar de ativos, de instalações de antenas em rodovias e nenhum ativo praticamente, usando a própria informação dos seus usuários como dados para devolver o valor, o serviço aos usuários de qual a melhor rota possível. Essa é uma estratégia que permitiu que ele escalasse muito sem precisar de grandes investimentos em infraestrutura. Pessoal, agora vamos falar de métricas chaves. Startups são caóticas por natureza e a forma de organizar este caos é aprendendo com os dados. Estes mesmos dados são os insumos mais importantes para os ciclos de construir, medir e aprender. O que medimos e o que aprendemos com o que medimos é que vai nos dar a direção do dinheiro. O objetivo de toda startup é transformar um bando de dados em um banco de dados. E para isso, existem 5 métricas chaves para qualquer negócio que eu compartilho aqui com vocês. Aquisição. Como os clientes acham você e como você acha os clientes. Um exemplo é um ciclo de vendas que passa por uma visita em uma rede social, onde o cliente baixa um material seu, depois ele participa de um webinar e finalmente compra algo de você. Quando você mede esse ciclo e você entende o padrão de compra, você consegue direcionar seus esforços para ter uma maior aquisição de clientes. A ativação. A ativação mede o quanto é fácil para um cliente comprar de você. Quais as formas de pagamento que você oferece? Quais tipos de benefícios o cliente tem? O quão fácil é cancelar o seu produto? Tudo isso reflete em o quão fácil é o seu processo de ativação. Retenção. Quantos clientes permanecem comprando e por quanto tempo depois da primeira compra? Indicação. Quantos clientes você ganha através da indicação de outros clientes? Isso mostra o quanto sua base está satisfeita com o produto em questão. Lucratividade. O quanto você está fazendo de dinheiro em média por cliente. Apesar destes 5 indicadores serem extremamente poderosos, nem de longe eles são os únicos. Sua empresa deve sempre aprender com todos os dados possíveis de serem captados. Nenhum insight é mais poderoso do que as informações que os seus dados podem dar para você. Vamos lá para o último bloco, pessoal, que é a vantagem injusta. Isso significa que é aquilo que não pode ser facilmente copiado pelos seus concorrentes. Como, de fato, a sua empresa vai impedir que uma outra empresa possa segui-la ou possa vencê-la de uma forma muito simples, de uma forma muito fácil. Esse é um dos blocos mais difíceis para ser preenchido no Lean Canvas, porém ele é extremamente importante. Talvez no início você vai ter dificuldade de preenchê-lo, porém você ter uma boa vantagem justa pode significar a liderança da sua empresa no mercado por mais tempo. Exemplos de vantagem justa pode ser uma parceria estratégica, um contrato de exclusividade com um grande parceiro que você conseguiu, que impeça outras empresas de atingirem o mesmo número que você. Ou então a possibilidade de conceder aos seus clientes um benefício exclusivo, como por exemplo o Uber concedia para os seus motoristas uma possibilidade de remuneração muito maior do que qualquer outro concorrente poderia oferecer. Essa é a ordem, pessoal, para ser preenchido o Lean Canvas. Lembrando que é sempre importante começar pelo propósito, depois destacar como você se diferencia, somente então para deixar muito claro o que você vai entregar para o seu cliente. Por isso, respeitem essa ordem para você ter sucesso na implementação e na utilização do Lean Canvas. Pessoal, e para ficar de exemplo, trouxemos para vocês o que seria uma primeira versão de um Lean Canvas do Uber. Notem que todos os pontos se referem ao que o produto um dia já foi, mas com certeza deve ter evoluído ao longo do tempo. Repito, o Lean Canvas é um documento vivo e ele vai se adaptando a cada teste de hipótese que fazemos com nossas soluções. E como nós podemos utilizar essa metodologia dentro do ambiente da educação, pessoal? O Lean Canvas pode ser facilmente adaptado para os gestores da área educacional
reexecutarem o seu planejamento pedagógico, ou seja, representar quais são os objetivos de aprendizagem daquele ciclo, quem é o segmento de cliente, ou seja, qual é o perfil dos alunos que vão estar naquela instituição, quais são os seus campos de experiência, canais de ensino, como você pode entregar aquele produto, aquela solução de ensino para os seus alunos, quais são as formas de avaliação como métricas-chave. É importante utilizar essa ferramenta de uma forma colaborativa com todo o corpo docente para que você possa deixar clara qual é a metodologia, as atividades e a avaliação que será usada ao longo de todo o processo educacional de uma forma integrada. Pessoal, espero que este bate-papo tenha inspirado vocês a preencherem o seu primeiro Lean Canvas. O caminho para empreender não é fácil, mas é muito recompensador. Eu, Leonardo Tristão e o Samir Caran agradecemos a todos pela audiência. Um abraço e vamos empreender. Tchau, tchau.